caso um município queira aumentar o seu perímetro urbano e, consequentemente, aumentar a arrecadação de IPTU, porque novos imóveis que antes eram considerados integrantes da zona rural irão fazer parte da zona urbana. Quais são as providências que devem ser adotadas pelo município? Nós vamos falar sobre isso no podcast Agrifome dessa semana. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Lei 6.766, de 79, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, firmou o entendimento de que, para que um determinado município possa ampliar o seu perímetro urbano e, consequentemente, ampliar os imóveis que serão objeto de incidência do IPTU, basta a definição dessa ampliação do perímetro urbano em lei municipal. E a questão chegou até o Superior Tribunal de Justiça porque o artigo 53 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano determina que qualquer alteração na área que antes era considerada zona rural e passará a ser incorporada como integrante do perímetro urbano deverá ser comunicado ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Porém, segundo o entendimento sedimentado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, essa exigência do artigo 53 da Lei 6.766 de 79, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, tem uma finalidade apenas de garantir a regularidade, a regularização de eventuais loteamentos, já que naquela determinada área passará agora a ter a incidência de uma série de regras e normas relativas à caracterização do perímetro urbano. O INCRA não passará mais a ter competências para cuidar daquela área específica e, consequentemente, não haverá mais a incidência do ITR, do Imposto Territorial Rural, que é um imposto de competência da União. Segundo decidido, portanto, pelo Superior Tribunal de Justiça, não há hierarquia entre entes federados. Não pode uma lei federal, como a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, fixar regras para que os municípios brasileiros, no exercício de sua autonomia, definam a amplitude e a extensão do seu perímetro urbano, tendo em vista que caberá ao município, buscando atender os assuntos de interesse local, definir a necessidade de ampliação da área urbana e o que trará como consequência lógica o início da incidência do IPTU, o Imposto de Competência Municipal, e um imóvel que antes era tributado por ITR. Não há, desse modo, um requisito fixado na Lei do Parcelamento de Solo Urbano de que apenas com a anuência do INCRA poderia o município começar a cobrar o IPTU nesse imóvel que passou a estar localizado numa área que recentemente foi considerada como perímetro urbano e era, no passado, integrante da zona rural do município. É uma competência privativa do município legislar sobre a dimensão do seu perímetro urbano e o que traz como consequência a definição dos imóveis localizados nesse perímetro urbano que serão tributados por IPTU, não se exigindo a anuência do INCRA e nem de nenhum outro ente federado para que a cobrança do IPTU, Imposto de Competência Municipal, passe a ser realizada em relação a esses novos imóveis que deixaram de fazer parte da área considerada zona rural e agora estão localizados nas novas definições e dimensões do perímetro urbano de determinado município. Exige-se, portanto, apenas lei municipal para que se inicie a cobrança de IPTU em relação aos imóveis que deixaram de ser integrantes da área rural do município e passaram a estar localizados nas novas definições do perímetro urbano a partir da criação de regramento próprio do ente municipal. Muitíssimo obrigado pela audiência de sempre, eu agradeço a companhia de vocês semanalmente aqui no nosso podcast. Peço para que você publique nosso conteúdo para mais pessoas que você sabe que se interessa por temas como o tema desse podcast, tema que envolve gestão pública, direito municipal, competências do município, para que mais pessoas possam se informar com a Agrifome e ter sempre a atualização necessária para atuar
nessa área tão importante para a Federação Brasileira, que é os temas ligados à municipalidade, ao município, ao ente federado municipal, que é o foco de trabalho de todos os serviços que a Grifon desenvolve. Você pode, por favor, se possível, apoiar o nosso trabalho aqui, ativando a notificação do nosso canal no YouTube, para que mais pessoas saibam do nosso interesse, do nosso assunto, como sendo um assunto de interesse relevante, ou ainda ativar a notificação na sua plataforma de streaming digital, como o Spotify. E, por fim, convido você a conhecer o ED Grifon, que é um núcleo específico da Grifon, Educação à Distância, que tem, inclusive, um curso específico sobre tributos municipais e um outro curso sobre direito das cidades, que explica a importância da lei de parcelamento de solo urbano e outros instrumentos de desenvolvimento dos municípios brasileiros, tema que se entrosa no podcast de semana, acessando. Você pode conhecer o ED Grifon, o endereço que aparece na tela. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá, valeu!